Bom dia! Hoje é dia 19 de outubro de 2020, segunda-feira. Gota d'Água é o título de uma peça teatral, dramática, de autoria dos escritores brasileiros Chico Buarque e Paulo Pontes. Ela foi escrita em 1975 e fez um sucesso muito grande. Foi publicada em livro pela editora Civilização Brasileira. A música tema da peça diz assim: deixa em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa, e qualquer desatenção faça não, pode ser a gota d'água. Quanto mais de maldade precisa ter a nossa sociedade para a paciência de Deus se esgotar? O que de pior ainda pode acontecer para que Deus diga assim: chega, acabou? Qual é o limite de Deus para dar fim à maldade humana? Essas perguntas têm relação com o que Deus disse a Abrão sobre os amorreus em Gênesis 15. A história é muito simples. Deus havia prometido a Abrão um herdeiro e que ele seria pai de uma grande nação. Prometeu isso quando Abrão tinha 75 anos de idade, pasme. Passaram-se anos e Abrão continuava sem filhos, pensando seriamente em deixar a sua herança para o seu fiel servo, o seu fiel mordomo Eliezer. Deus então pediu que Abraão contasse as estrelas do céu, se pudesse, e disse: assim será a sua descendência, Abraão, vinda do seu sêmen, vinda de você, de Sara. A seguir, Deus fez um pacto com seu patriarca e decidiu lhe dizer o que aconteceria com a sua descendência no futuro. Disse o seguinte: olha, a sua descendência vai ser peregrina em terra alheia, vai ser escravizada e afligida por 4 séculos, mas sairá da escravidão com grande riqueza quando voltará para essa terra aqui. E se você conhece um pouco da história bíblica, você sabe que foi exatamente isso que aconteceu com os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Eles ficaram 400 anos escravizados no Egito e saíram de lá com os bens dos egípcios. O importante aqui é Deus explicando a razão de esperar tanto tempo para que os seus dependentes, o povo de Israel, voltasse finalmente à terra de Abrão. Diz assim: porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Gênesis 15, 16. Em outras palavras, o grau de maldade dos amorreus ainda não tinha chegado ao ponto máximo. Aí a gente aprende que o nosso Deus é um Deus misericordioso e longânimo. É Deus benigno, de pactos, de reconciliação. Aliás, no Novo Testamento, Pedro, o apóstolo Pedro, diz aos que desdenham, aos que zombam dos crentes que falam na volta de Jesus, nos fins do tempo, dizendo assim, ele diz assim em 2 Pedro 3, antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, e esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra,
que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Lembre-se também, querido, que nas Escrituras Deus enviou um dilúvio e pelo menos 3 povos foram destruídos por causa da sua maldade. Eles atingiram o limite tolerável até que ultrapassaram a tudo quanto Deus podia suportar e veio a destruição. Nós hoje vivemos dias de muito pecado, muita rebeldia, insolência e afronta direta contra Deus. Até mesmo pessoas que se dizem crentes ficam brincando com Deus, flertando com o inimigo, negociando com ele, pervertendo os mandamentos divinos. Isso tudo é muito perigoso porque Deus tem um calendário e tem agendado o juízo. É certo que Deus é paciente. No caso dos amorreus, lá naquela história de Abraão, ele deu ainda 400 anos para que eles se arrependessem. Na Bíblia, pelo menos 4 coisas geram o juízo de Deus. Uma delas é quando a sociedade não tem sensibilidade para com os que sofrem e aos que sentem dores, segundo Ezequiel 16:49. A segunda é depravação e imoralidade. Elas também reclamam a ação dura de Deus, segundo Ezequiel 16:58. A terceira é bruxaria e feitiçaria. Agridem o coração do Senhor. E por último, a rejeição ao Filho de Deus o deixa profundamente irado, como diz Efésios 2, 3. Há também um limite da paciência de Deus para com o homem individualmente. O autor bíblico diz o seguinte: o homem que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Parece que Deus vai chamando a nossa atenção, vai nos advertindo, vai nos repreendendo, vai levantando homens para dizer que nós precisamos nos arrepender. Quando a nossa maldade vai se acumulando como se fosse um verdadeiro arsenal de iniquidades e desobediência, Deus vem e nos quebra sem que haja mais remédio para a nossa vida. Como diz o velho ditado, quem avisa, amigo é. Ou como nos diz o poeta em Gota d'Água, e qualquer desatenção, faça não, pode ser a gota d'água. Vamos orar? Vamos. Pai, nós começamos essa semana precisando da Tua misericórdia. Reconhecemos, ó Deus, que Tu és um Deus santo e justo. Te damos muitas graças pela Tua paciência, pelo Teu amor e pela maneira paciente e perseverante como o Senhor permite que tenhamos oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados. Pai, nós rogamos que o Senhor tenha misericórdia da nossa sociedade. Vivemos dias muito ruins, dias de pessoas profundamente afastadas do Senhor, zombando das Tuas coisas, não levando a sério a Tua palavra, achando que é conto da carochinha. Ó Deus, nós imploramos a Tua misericórdia. Imploramos que o Senhor trabalhe mais um pouco, tendo paciência com a humanidade. Pedimos, ó Deus, que a Tua graça venha sobre nós e não nos trate como nós merecemos, mas que o Senhor nos dê oportunidades
para nos arrependermos, crermos e vivermos obedientes ao Senhor. Tem misericórdia dos nossos lares, tem misericórdia da nossa pátria, tem misericórdia do nosso mundo. Ó Deus, precisamos do Senhor e precisamos, ó Deus, que o Teu Espírito opere no nosso coração para que quebrante nossas vidas antes do juízo, para que, ó Deus, sejamos salvos pela Tua graça e experimentemos a Tua bondade. Oramos assim, pedindo isso, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma ótima semana.